Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café, Prosa e Saúde. Meu nome é Bianca, sou estudante de Medicina da Unip, Campus Lusiânia, e hoje vou estar aqui com vocês sendo apresentadores de mais um episódio. Meu nome é Letícia, também sou acadêmica da UniRV, Campus Lusiânia, e hoje nós iremos abordar sobre um tema muito importante para a nossa sociedade, que é sobre a menopausa. E para isso, hoje nós estamos com uma convidada muito especial e que entende bastante do assunto. Professora, a senhora poderia se apresentar? Olá, é um prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão importante. Obrigada pelo convite. Eu sou a Fernanda, médica formada pela UniRV, Campus Goianésia, e atualmente professora aqui no Campus Lusiânia. Prazer, meninas. Prazer, professora. Bom, é um prazer receber a senhora aqui e vamos começar o nosso bate-papo. Primeiro eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o conceito da menopausa e qual idade ela costuma acontecer nas mulheres. Então, a menopausa é a fase final que nós temos do climatério, né? O climatério ele é aquele período todo, desde que a mulher começa a ter os primeiros sintomas, e a menopausa, a definição de menopausa é 12 meses no ano em amenorreia, sem menstruação. A idade em si, ela é muito variável, mas o que a gente considera ali, na maioria, algo normal numa menopausa fisiológica, 40 anos para frente, até os 65 anos, né? Que após isso a gente fala que é o período de pós-menopausa. Certo, professora. E quando que essa menopausa ela acontece, né? Por exemplo, não é porque eu tenho 40 anos que eu já vou menstruar, né? O que precisa acontecer para eu de fato ali entrar na menopausa? Então, é multifatorial, né? Então, o principal fator é a questão hormonal. Então, a mulher nessa fase, ela começa a ter alterações hormonais, principalmente a queda do estrogênio, né? Que é um dos hormônios que causa, sua queda ali, causa a maioria dos sintomas. Então, a gente tem uma fase inicial, onde esses sintomas aparecem, que é a perimenopausa. A gente tem a primeira fase da perimenopausa, a segunda fase, onde vai acontecendo outras alterações, até que essa mulher vai afastando seus ciclos menstruais e fique em amenorreia. A senhora poderia falar um pouco sobre a duração dessas três fases? Variável também, né? Mas a primeira fase ali é 6 a 2 anos, a outra fase é alguns anos também, levando ali 3, 4 anos, e a partir disso a mulher fica um ano mais ou menos sem menstruar. Então é muito variável, seja mulher para mulher, né? Tem mulheres que os sintomas evoluem muito rápido, tem mulheres que vão precisar de uma intervenção mais rápida, mas no geral é isso. A fase da perimenopausa dura alguns anos. Certo, então o sintoma assim, mais característico da menopausa, acredito que seja aqueles fogachos, né? Que são aquelas ondas de calor. Então, quando a mulher começa a sentir essas ondas de calor, então ela está no período que chama climatério. E aí depois disso, depois dessa fase, quando que é essa transição do climatério para a perimenopausa? Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas em si, do climatério todo. Quando ela começa já a sentir esses sintomas, não necessariamente começa com os fogachos, né? Mas sim, o fogacho geralmente é o sintoma que mais incomoda essa mulher. O fogacho, a sudorese noturna, que são sintomas vasomotores. E geralmente é o que faz essa mulher buscar ajuda. Mas nós temos alterações do sono, alteração do humor, né? Alterações urogenitais, então ressecamento, atrofia, flacidez vaginal. Nós temos também alterações metabólicas, então a mulher vai ter um aumento de peso, né? Predispõe ali a aumento de risco cardiovascular também dessa mulher por conta dessa síndrome metabólica que está mais predisposta nessa fase. Então são muitas alterações de diversos sistemas do corpo da mulher. E uma dúvida, né? A menopausa, ela pode afetar tanto a memória como a cognição da mulher? Sim, essa é uma queixa muito prevalente também para a mulher, queixa que está tendo uma perda de memória, né? Uma lentificação, uma indisposição excessiva, e sim, tudo isso é por conta dessa lentificação do metabolismo, essa transição ali, né? A transição menopausal, essas alterações hormonais, então a mulher tem essas queixas.
E também não só essa parte da memória, né? Mas também acaba que o humor dela também fica afetado, não fica? Com certeza, um aumento de irritabilidade, então a mulher fica assim mais impaciente, com a família ali, o esposo, os filhos. Então, realmente nós precisamos ter muita paciência com a mulher nessa fase, né? Entender o que está acontecendo, se preciso for entrar com alguma intervenção ali, né? Que nós temos muitos ansiolíticos que ajudam essa mulher nessa fase. Certo. E é muito importante ter uma rede de apoio para ela, né? Eu acho que muitas mulheres às vezes se sentem sozinhas, achando que isso acontece só com ela, e na verdade não é, né? É toda uma rede, uma rede assim, de apoio que ela precisa e que todos podem ajudar, né? Com certeza, é uma fase que ainda tem muito preconceito, né? Assim, muitos estigmas, muitos mitos que precisam ser quebrados. Então, sim, a gente precisa apoiar essa mulher, a gente precisa informar, né? O que vocês estão fazendo aqui é muito importante. Então, para que essas mulheres saibam essas modificações, saibam que é fisiológico, né? As mulheres vão passar por essa fase, mas não por ser fisiológico, ela precisa passar isso sem qualidade de vida. Então, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um profissional que oriente, ela precisa de ajuda ali dos familiares para passar por essa fase de uma melhor forma. Certo, professora. E além desses fogachos, né, muitas mulheres também se queixam daquela secura vaginal. Isso também é um dos sintomas da menopausa e do climatério? Sim, o ressecamento vaginal ele acontece com grande frequência também, é algo que incomoda muito. E junto ali com a atrofia, né, que a gente tem, a flacidez, gera uma queixa muito grande também da dispareunia, né, que é a dor durante a relação sexual. E muitas das vezes faz com que essa mulher tenha aquela hipoatividade sexual, aquela perda de libido, né? Muitas das vezes não é, que a gente associa muito ali com a testosterona em si, né? Não é por conta disso, mas por alguns sintomas que ela está tendo que não deixa ela ter o desejo sexual. Então a gente precisa tratar isso para que ela volte a ter uma vida sexual ativa. E a gente pode fazer intervenção com hidratantes vaginais, né? Que ela pode utilizar ali durante a semana, durante o dia, que tem ácido hialurônico, fatores hidratantes para melhorar essa atrofia. E durante as relações sexuais, os lubrificantes, que também diminuem todo esse atrito e essa dor. Falando um pouco sobre o tratamento hormonal, ele é indicado para todas as mulheres? Não, esse é um tema bem importante, né? Um tema que a gente precisa informar bastante as mulheres, a população em geral. A terapia de reposição hormonal não é para todas as mulheres, nós precisamos saber quais mulheres podem fazer, né? Quando nós precisamos entrar para a terapia e como, né? Quais hormônios, que dosagem, né? Nós precisamos fazer. Então a gente precisa entender o que seria uma mulher eleita a uma terapia de reposição hormonal, né? Que seria ela ter indicações. Então a mulher que tenha sintomas vasomotores, uma mulher que tenha uma perda óssea importante, né? A gente sabe também que a osteopenia, a osteoporose é uma consequência importante da queda do estrogênio. Então essa mulher vai se beneficiar bastante com a reposição hormonal. Quem não pode? Então, uma mulher que já teve, né, ou que está com o evento tromboembólico atual, uma mulher que teve um histórico de câncer de mama, uma mulher que tenha uma doença hepática descompensada, mulheres que têm meningioma, né, um câncer cerebral que tem muito receptor ali de progesterona. A gente não pode utilizar a progesterona, por quê? Porque vai crescer ainda mais esse tumor, né, fazendo agravar outras coisas. A mulher com lúpus, que tem anticorpo fosfolipídio positivo, né, então ela tem uma tendência maior a ter eventos tromboembólicos. Também temos que ter muito cuidado. Então a gente tem contraindicações absolutas e relativas. Então a gente tem que individualizar muito a terapia de reposição hormonal. É um tratamento acaba que sendo de forma personalizada, né? Adaptado para cada realidade de cada paciente, né? E para isso, assim, tirando um pouco dessa parte desse tratamento farmacológico, é muito famoso o chá de amora, né? Não sei se a senhora já ouviu falar, mas, por exemplo, na minha família usa bastante esse chá de amora, que minha mãe, por exemplo, ela fala que acaba aliviando os sintomas. Isso é uma verdade ou é um mito? Então,
A gente tem já alguns estudos relacionados a isso. O chá de amora são fitoestrogênios. Então, né, nos estudos perceberam sim uma melhora em algumas pacientes em comparação a outras pacientes que não utilizaram. Então, isso também a gente pode utilizar sim, né, porque não vai causar mal nenhum para essa paciente. Percebeu-se uma melhora dos sintomas vasomotores, né? Essa mulher melhorou o seu humor. O chá de amora ali são fitoterápicos, fitoestrogênios que vão modular, né, o estrogênio no nosso organismo. Então, essa falta vai ser cessada de uma certa forma. Tem mulheres que não têm boa resposta, então às vezes a gente utilizando, não tendo uma boa resposta, a gente vai para outra opção, né? Aí uma terapia realmente hormonal, se ela for uma paciente que esteja eleita, né, tenha indicação dessa reposição. E também a gente precisa saber quando entrar, a melhor fase, né? Tem muita dúvida da reposição hormonal, voltando um pouquinho do que a gente está falando. Quando eu devo entrar nessa reposição hormonal para essa mulher? Tenho que parar quando? Quanto tempo ela pode ficar fazendo essa reposição hormonal? Então, a reposição hormonal, o ideal é que ela seja começada ali na fase da transição menopausal. Se essa mulher tem indicação, se essa mulher não tem contraindicação, e se ela tem, né, realmente os sintomas exacerbados. O tempo que ela vai ficar, se falavam muito, né, ela tem que ficar ali só 5 anos, só 10 anos. Então, hoje, enquanto essa mulher tiver os sintomas, ela pode utilizar, mas é recomendado que a partir ali dos 60 anos não se utilize mais a reposição. E a interrupção da reposição hormonal, nós podemos fazer ela tanto gradual como abrupta. Isso não interfere e não gera nenhum dano para essa paciente. Então, nós podemos começar uma reposição hormonal, depois de um tempo que ela está utilizando, a gente retirar essa medicação, né, essa reposição, e ver como essa paciente vai se comportar. Se ela não tiver mais sintomas, estiver amenizado tudo, talvez a gente não precise mais, né, dar continuidade na reposição. E são vários tipos de tratamentos, né? A gente tem o tratamento hormonal, que a senhora falou, o medicamentoso, tem as mudanças de hábitos de vida. Sim, então o comportamental aí é o principal, né? A princípio ali, é o que a gente tem que orientar sempre. Então, essa mulher, no aumento de peso, ela precisa ter uma atividade física regular. Ela precisa ter uma alimentação com menos quantidade de gordura, né? Para não ter esse aumento de peso. Ela precisa realmente ter um sono regular. A gente sabe que tem as alterações do sono, mas ela precisa ter uma rotina, uma higiene do sono para esse sono ser reparador. Além dessas medidas comportamentais, essa mulher também tem a opção ali, né, tanto dos hidratantes vaginais que eu já havia comentado, mas também a fisioterapia pélvica, né? Se essa mulher sente uma dor durante a relação sexual, a fisioterapia pélvica ajuda muito. Se ela tem uma incontinência urinária, uma urgência miccional, né, que não consegue segurar ali a urina, tem escapes, a fisioterapia pélvica ajuda muito. E os medicamentosos também, né, que a gente tem os ansiolíticos, né, os inibidores da recaptação de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina também. Exemplos, né, que a gente tem, a desvenlafaxina ajuda nos sintomas vasomotores, a duloxetina ajuda tanto na incontinência urinária como nos sintomas vasomotores e de humor. Então a gente tem medicações excelentes aí que têm ajudado muitas mulheres. Certo. Parece que a menopausa é um tratamento assim que a gente tem que olhar a mulher como um todo, né? A gente tem que cuidar desde essa parte mental até a parte realmente pélvica, né? A parte que está ali realmente acometida ao sistema reprodutor feminino. E para isso, professora, eu queria perguntar se a mulher ela tem que fazer esse tratamento com acompanhamento, por exemplo, na UBS, ela consegue fazer com clínico geral, ou seria, por exemplo, já com especialista, um ginecologista, por exemplo? Então, o médico generalista, né, o médico da família também, especialista ali, médico da família, também tem muita experiência, né, na reposição. Na verdade, todos os médicos, do generalista ao especialista, deveriam saber sobre reposição hormonal da mulher. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai precisar mesmo recorrer
né, fazer uma boa anamnese, exame físico, entender essa mulher como um todo, né, que é o que você falou, para a gente poder indicar essa reposição hormonal. Se essa mulher vai repor apenas com estrogênio, se ela vai repor com estrogênio e progesterona, e aí está relacionado a essa mulher tem útero, essa mulher não tem útero, né? Ela já fez uma esterectomia, então a gente não, muitas vezes a gente repõe só o estrogênio ali naquela mulher que não tem útero. Quando ela tem útero, a gente precisa fazer uma proteção endometrial. Por quê? O estrogênio ele é um hormônio que aumenta, espessa o endométrio. Né? Então a gente precisa fazer essa proteção para evitar que ela evolua com uma hiperplasia endometrial até um câncer de endométrio. Então a reposição de testosterona, que também é muito polêmica e precisa repor a testosterona na mulher, a gente sabe que a perda do libido não necessariamente está relacionada à dosagem de testosterona baixa. Então, tem mulheres que têm testosterona baixa e ela continua com uma libido normal. Tem mulheres com testosterona alta e a libido não aumenta por isso. E tem mulheres com testosterona normal que tem perda de libido. Então, realmente, a gente precisa individualizar, não ficar... precisa dosar a testosterona para todas as mulheres que têm perda de libido, mas a gente precisa investigar a causa, né? Que também é multifatorial. Pode ser a dor da relação que ela sente que está causando isso. Pode ser a indisposição dessa fase que ela está passando, essa queda hormonal que gera muitos sintomas também, então a gente precisa olhar ela como um todo mesmo. E é bem como o nome diz, né? Uma reposição hormonal, ou seja, repor aquilo que está faltando, né? Com certeza. Bom, além dos sintomas que a senhora já comentou, o corpo da mulher ela sofre várias transformações durante a menopausa. A senhora poderia falar mais sobre? Além das transformações, né, das modificações ali na região vaginal, que eu já ouvi falar da atrofia, ressecamento, flacidez, isso acontece também na pele da mulher como geral, né, região cutânea da mulher. Então a gente vê muitas das vezes uma face mais escamativa, uma pele também mais flácida, então a mulher começa a perder gordura em algumas regiões e acumular em outras regiões. Então ela começa a ter um acúmulo de gordura mais na região central aqui, né? Em região abdominal, coxas, e diminuir no rosto, na face. Então a gente fala que é aquele derretimento, muitas das vezes, né? Então tem muito dessas alterações de pele mesmo na mulher. E pode ter alteração de peso também, né? Alteração de peso, isso é uma queixa muito comum também. Então a paciente chega, eu não consigo emagrecer, eu não consigo perder, engordei 5 quilos e em pouco tempo, numa fração de pouco tempo, e não perco. Às vezes a paciente começou uma atividade física e mesmo assim não tem essa perda de peso e realmente tem uma diminuição aí desse metabolismo, a redução dos hormônios também influencia nisso, né? E professora, assim, voltando agora à idade que a mulher começa a menstruar, né? Por exemplo, ela começou ali a menstruar por volta dos 10, 11 anos mais ou menos. Isso significa que ela vai entrar na menopausa mais cedo ou não tem nada a ver? Por exemplo, não tem uma correlação se ela teve a menstruação, né, que é a menarca mais tardia, ali por volta dos 14, 15 anos, e vai ter uma menopausa mais tardia? Olha, a gente tem que levar isso muito em consideração, com certeza. Mas não é uma regra, né? Então, também há estudos nessa área onde se percebeu que meninas que tiveram uma menarca mais precoce tiveram uma menopausa mais precoce também. Então, mas isso não é uma regra. Então, a gente tem que olhar como a mãe, a avó dessa menina foi o processo de menarca, né, da puberdade dela ali, como que foi a menopausa, com que idade isso aconteceu, para a gente estar individualizando também. Isso entra muito nos fatores genéticos, né, que podem modificar. Os ambientais influenciam muito, que a gente fala um pouquinho aqui, mas os genéticos influenciam bastante nessa fase também. Tem alguma doença que pode mudar essa menopausa? Por exemplo, eu já ouvi falar que o câncer de mama, por conta da quimioterapia, pode gerar uma menopausa precoce. Ah, sim. Então, não o câncer em si, mas o fato daquela paciente, às vezes, não ter entrado ainda na menopausa e começar um tratamento quimioterápico, adianta a sua menopausa. Então, sim, os quimioterápicos, né, os tratamentos quimioterápicos podem fazer uma menopausa precoce. E tem alguma doença que é mais comum durante essa fase da menopausa? Então, nessa fase, né, a mulher pode ter um enfraquecimento ósseo significativo.
Então, é muito importante a gente acompanhar, né, com às vezes uma densitometria, se essa paciente tem endometriose, ver se essa paciente está com uma osteopenia, né, ou já evoluiu com uma osteoporose, principalmente se essa paciente já teve fraturas, ou tem histórico de fratura na família. Teve uma fratura ali de fêmur, vértebra, né, então, que são locais mais comuns de ter esse enfraquecimento ósseo. Então, a gente precisa investigar isso. Se for necessário, né, o paciente tem uma osteopenia ali, a gente entrar com um cálcio se ela tiver uma deficiência de ingestão de cálcio, uma vitamina D se ela também tiver um déficit de vitamina D, para ajudar nesse fortalecimento. Porque o estrogênio participa da formação óssea. Quando a gente tem uma queda de estrogênio, a gente tem um aumento de reabsorção óssea. Então, a gente tem essa degradação do osso, então a gente precisa proteger essa mulher. Então, a mulher que tem osteopenia e osteoporose, ela se beneficia muito de terapia de reposição hormonal. Certo. Professora, e agora falando assim um pouco dos métodos contraceptivos, por exemplo, o uso do anticoncepcional para evitar realmente a gravidez ou até mesmo, que é uma das formas que utiliza quando a mulher tem a SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico. Esse uso do anticoncepcional vai afetar quando ela for entrar na menopausa ali nos sintomas da climatério ou não? Porque, teoricamente, com o uso do anticoncepcional, o ciclo dela tende a ficar irregular, né? E aí a menopausa já é caracterizada por essa ausência, essa irregularidade dos ciclos, né? Como que ficaria isso? Então, em relação à SOP em si, a gente utiliza um método combinado, geralmente com o estradiol, que a mulher beneficia muito disso, mais uma progesterona que seja antiandrogênica, que também ajuda muito. Em relação à fertilidade em si, né, que eu acho que é isso que você me perguntou, a paciente, isso é muito relativo também. Então, tem pacientes que vão suspender ali o método contraceptivo e no próximo ciclo ela já tem um ciclo, né, que teve uma ovulação e ela vai conseguir engravidar. Tem pacientes que pode ter uma irregularidade ali no começo da suspensão do método e 3, 6 meses vai conseguir gestar. Tem mulheres que têm uma dificuldade maior e essa dificuldade de gestar, né, de uma gestação, precisa também buscar um médico especialista na área de fertilização para auxiliá-la também. A gente precisa investigar outras causas, né, dessa dificuldade gestacional. Mas em relação à fertilidade, não tem nenhuma comprovação que os métodos contraceptivos vão gerar uma infertilidade. Tá? E sobre a questão da gravidez, a quantidade de gestações que as mulheres têm, isso pode impactar numa menopausa mais precoce ou não tem relação? Não, a quantidade de gravidez em si não. Então, a gente sabe que a mulher ali, desde o intraútero, né, ela tem uma quantidade de folículos fixo. O que acontece esses folículos eles vão acabando, a mulher vai tendo ali seus ciclos, selecionando esses folículos e no momento tem uma falência ovariana mesmo, que é a menopausa. Mas a quantidade de gestações não interfere na menopausa, em entrar na menopausa em si. E acho que uma das provas disso é a Cláudia Raia, né, que acabou engravidando ali por volta dos 50 e alguma coisa, e porque ela já estava nessa fase do climatério, né, que é aquela ausência, aquela irregularidade dos ciclos, né, então significa que mesmo, por mais que eu não tenha ciclos irregulares, não significa que a minha fertilidade está prejudicada, né, então eu posso ter essa ovulação e eu posso ficar grávida mesmo com esses ciclos irregulares, né. O caso dela é bem interessante, assim, né? Por quê? Porque ela já tinha mais de 50 e quando a gente tem uma preocupação ainda da fertilidade nessa mulher que está no climatério, muitas das vezes a mulher já não está mais com desejo gestacional, então a gente também precisa de uma proteção, né? Uma contracepção ali. É mais na fase da perimenopausa, que foi o que eu comentei um pouquinho. A primeira fase ali, onde a gente está tendo ainda um ciclo, né, um pouco irregular. Às vezes esse ciclo fica mais curto, altera a duração, fluxo desse período. E aí a mulher pode ter alguns ciclos ali que ela ovule e tenha uma gestação nesse período. No caso dela, ela fez uma fertilização que não teve sucesso. E para a fertilização, nós precisamos fazer medicações indutoras da ovulação. Então, quando ela não
teve sucesso na sua fertilização, ela desistiu, né? E ali naquele período ela ainda teve um ciclo ovulatório e teve a gestação dela. Então, assim, foi natural depois dessa gestação, mas por conta que ela teve aquela ajudinha ali da indução que foi feita na fertilização. Certo. Falando um pouco sobre os estigmas da menopausa, como isso impacta as mulheres e como podemos combater esse estigma? Então, é uma fase, né, que realmente a gente precisa quebrar esse mito de que a mulher ela não pode ter mais vida sexual, que realmente é o fim da vida dela ali na questão de utilidade, que é o que muitas mulheres falam, eu não tenho mais nada, não tenho vida sexual, não tenho nada. Então a gente precisa reforçar para ela que sim, ela pode ter uma vida sexual ativa, ela pode ter uma saúde física, emocional, e tem recursos para isso, né? Que a gente comentou um pouquinho aí, de um monte de medidas, um monte de condutas que a gente pode tomar para que ela tenha uma qualidade de vida. Sim. E acaba que, com o passar dos anos, a sobrecarga da mulher vai só aumentando, né? Por exemplo, é a casa, é o esposo, o marido, os filhos. E eu queria saber, professora, se, por exemplo, a prática, claro que a prática dos exercícios físicos e alimentação saudável melhora, tem essa melhora no aspecto do corpo humano, assim, a gente já vê que isso é benéfico, né? Mas em relação à menopausa, por exemplo, a prática de yoga, meditação, assim, tem alguma eficácia para essa mulher ficar mais tranquila, menos estressada? Com certeza, com certeza. Então, a prática de atividade física aeróbica é muito importante para a questão aí cardiovascular, né, a dislipidemia, toda a síndrome metabólica que a gente comentou um pouquinho, esse aumento de peso, mas também, né, a yoga ali que vai elevar mais ela para uma meditação, vai controlar mais a emoção dessa mulher. Então, a gente controlando esses sintomas ansiosos, a gente tem um sono melhor, né? A gente fica menos irritado durante o dia, então a gente fica mais paciente com o marido, com o filho, e tudo vai se acertando. Então, a gente vê que esse período ele é muito abrangente, é multifatorial, é muitos sistemas que são envolvidos e a gente tem que pegar cada um deles com muito cuidado. E acaba que é uma fase ali marcada pela saída, por exemplo, do filho de casa, né, que os filhos já vão estar mais maiores, né, já vão estar ali na vida adulta, e acaba que a atenção volta realmente para a mulher, né, então acaba que ela precisa olhar para si novamente, né, e realmente procurar o que gosta, né, uma atividade física que gosta, por exemplo, academia, vôlei, né, hoje está muito em alto beach tênis, né, e aí ela fazer essa prática da atividade física, né. Igual ela falou, são muitos fatores, né? São muitos tratamentos que podem ser utilizados. Bom, para finalizar o nosso episódio, vou cortar essa parte. Bom, para poder finalizar o nosso episódio, o que a senhora diria para aconselhar e encorajar essas mulheres? Alguma frase? Então, que elas reconheçam, né, toda essa informação que a gente trouxe aqui, elas realmente olharem para o corpo delas, ver o que eu estou sentindo, o que eu tenho, se eu tenho algum desses sintomas, se tiver algum desses sintomas, buscar ajuda, né, de um profissional, buscar conhecer mais sobre isso, então estudar sobre o assunto também. Então é muito importante que além de ter um acompanhamento, essa mulher também busque informação. Então, é realmente isso, ela entender esse processo e pensar positivo nessa fase, né? Que tem tratamento, tem forma de ajudar, tem como ter uma qualidade de vida. Isso, ela precisa olhar essa sexualidade feminina como algo que natural, né? Não, ela mesma pode ter esse pré-conceito com ela de que, ai meu Deus, estou doente, tenho vergonha, e as pessoas vão me julgar, né? O profissional médico, o profissional que vai estar ali na UBS vai estar ali para acolher ela, né? Para ajudar ela nesse aspecto do biopsicossocial, né? Vai cuidar tanto das queixas dela, mas também vai falar para ela mecanismos para que ela possa cuidar dessa saúde mental, né, Bianca? Sim, com certeza. Essa eu acho que é uma questão muito importante, da mulher entender que ela não está sozinha e reconhecer quando ela precisa buscar ajuda, né? Porque tem a gente como profissionais da saúde, né, precisa ajudar essas pessoas. E professora, agora
saindo desse lado profissional da doutora Fernanda, gostaria que a senhora me falasse uma pessoa, de preferência uma mulher, que a senhora se inspira para que essa mulher ela tenha alguma colaboração para a Fernanda que a senhora é hoje. Então, mulher que eu me inspiro muito é minha irmã. E assim, um pouco fora do que a gente está falando aqui da menopausa, né? Que ela ainda não passou por essa fase, fico até emocionada. Mas a questão da maternidade em si, de ser mulher, de ser mãe, de passar ali pelo parto mesmo, né? Então, ela teve 2 filhos, bem um atrás do outro, assim. E a gente sabe que o filho é muito desafiador ali, né? Uma fase diferente, porque quando a mulher nunca teve o primeiro filho, é tudo novo. Então ela tirou de letra, já teve o outro, foi melhor ainda, super mãe. E durante o parto dela, os 2 partos dela foram partos normais, lindos, humanizados. Ela foi super forte, então assim, eu falo pra ela que ela é minha inspiração, assim, de mãe e de mulher. É muito bonito. Professora, eu queria agradecer a senhora por ter aceitado esse convite. Muito obrigada por compartilhar tantas experiências quanto conhecimento. E isso com certeza vai agregar em muitas mulheres, né, esse episódio. Com certeza vai, eu acho que é a intenção do podcast também. Vai alterar a forma da mulher ver a menopausa. Com certeza. E é isso, pessoal. Muito obrigada. E se esse podcast, para você que está nos ouvindo, fez algum sentido, nós pedimos que você possa encaminhar para todas as mulheres à sua volta, seja dentro da sua casa, na sua comunidade, na escola, para que mais mulheres tenham acesso a esse conhecimento. E também nós pedimos a vocês que vocês possam seguir nós nas redes sociais, que é Café Prosa Saúde, para vocês ficarem atentos aos nossos próximos conteúdos. É isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.